Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, série de transbordo do SPR, programa do Pablo Marçal. Nós estamos no dia 10, mentoria 10, a chave é a 15, IVP. Tá curioso para saber o que é IVP? Vem comigo no vídeo, mas antes, confere a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, vamos bater os 5.000 inscritos ainda em 2022 e eu conto com você. Seu curtir é muito importante, o seu comentário nutre o meu coração. E se realmente essa mensagem fizer sentido, tocar o seu coração, compartilha ela no grupo do WhatsApp da família, no grupo do trabalho, nos grupos que você tem. Fechado? Tamo junto? Então vamos lá, de fato, entender a chave 15 IVP. O que é o IVP? Índice de viração própria. De uma forma curta e grossa, é o quanto é a sua capacidade de se virar diante dos problemas. Então, como é que você reage? Como é que você lida com os problemas? O seu IVP, Índice de Viração Própria, é alto? Se for alto, você vai ser um grande resolvedor de problemas. Se não, você precisa buscar ajuda. Como é que está isso? Você vai refletir. Só que também, o Pablo trouxe a associação de que IVP é identidade valida propósito. Identidade valida propósito. E aí, você que tem clareza da sua identidade, de quem você é, está conectado na fonte, isso valida o seu propósito. E quem tem um propósito, segue o propósito. Nada para a pessoa que segue o seu propósito com a identidade ativada. Pensa nisso. E IVP, então, o seu índice de viração própria, se vira nos 30, é o que? É uma ferramenta que ninguém pode te parar. Se você tem um alto índice de IVP, você é um imparável. Ninguém vai parar você porque você é um resolvedor de problemas. Quem tem o índice, o IVP alto, é um resolvedor de problemas. E aí você é só mudar o drive e dizer o seguinte: sempre que você estiver diante de um problema, de uma situação desafiadora, você diz assim: esse problema eu já resolvi, eu só preciso saber como. Esse problema eu já resolvi, eu só preciso descobrir como. Percebe como muda? Então pensa sobre isso. E aí o Pablo deu um exemplo da candidatura dele à presidência. Quem está acompanhando o Pablo há mais tempo, 28 de janeiro, Deus colocou no coração que ele seria presidente, iniciou. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Não é o tema central do vídeo, mas depois não deu certo, entre aspas, nesse tempo, a candidatura à presidência, aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele virou deputado federal e foi eleito pelo povo, mas ele corre o risco de realmente não poder exercer, foi para a última instância. De qualquer maneira, ele diz: independente do que acontecer, eu estou em paz. Por quê? Porque o meu IVP é alto e eu estou seguindo o meu propósito. Nada vai me parar. E ele falou: Deus colocou no meu coração que eu seria presidente. Não disse que seria agora. E talvez não seja nem na próxima. Mas eu seguirei o meu propósito e nada e ninguém vai me parar. E aí, a gente tem que ter clareza que nós, ativando a chave do IVP, aumentando o nosso repertório, nos tornando um resolvedor de problemas, o que vai acontecer? Que você sempre vai fazer parte da solução. Então você que tem um alto índice de IVP, você sempre fará parte da solução, porque você é um resolvedor de problemas. Ele deu o exemplo do Stephen Hawking. Foi um cientista que morreu em 2018. Dá uma pesquisada aí, dá um Google aí, que ele não falava e ele desenvolveu uma tecnologia para ele poder falar. Olha o alto nível de IVP que esse cara tinha. Então você precisa começar a dizer: eu amo problema, eu amo o meu problema. Aí que está a diferença. Às vezes a gente ama problema dos outros, a gente quer resolver a vida dos outros, a gente quer ajudar os outros quando os outros nem pediram a nossa ajuda. E ainda quando pedem, vá cuidar da sua vida. Cada um cuide da sua vida. Então, eu amo problema, mas eu amo os meus problemas. Lembre sempre disso. Então, você precisa entender que você é um engenheiro de problemas, um resolvedor de problemas. E se o propósito vai ser cumprido,
não tem problema, não tem nada que vai te parar. Pensa sobre isso. Identidade ativada, propósito claro, a gente segue debaixo do favor de Deus. E aí tá na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se você tá, por isso que o IVP também é uma identidade que valida propósito, porque isso tá claro, você vai caminhar. E aí ele trouxe, né, que dar errado, então você vai fazer algo, você vai tentar resolver um problema e dar errado. Dar errado não é atestado de fim e também não é um atestado de problema. Dar errado não é um atestado de fim, muito menos de problema. Siga em frente. E o IVP Autismo, ele trouxe um exemplo de uma pessoa que, para ele, né, modelando algumas pessoas, segundo ele, é uma das pessoas com o IVP mais alto que existe, que é o Soichiro Honda, o fundador da Honda. Na guerra, todas as indústrias focavam na guerra. Quando você está na Segunda Guerra Mundial, as indústrias focaram na guerra, percebe? E ele só queria fazer motor para Toyota. Só que como as indústrias focavam na guerra, acabou-se o quê? A matéria-prima. Não tinha matéria-prima. Ele se deu por vencido? Não. Ele se tocou, ele percebeu que os aviões da guerra jogavam as caixas de munição fora. E o que ele fez? Começou a recolher essas caixas para triturar e criar sua própria matéria-prima. Ou seja, ele não se deu por vencido. O IVP era altíssimo até ele fundar a Honda. Percebe a diferença das pessoas que não se dão por vencidas de forma nenhuma? Elas vão continuar constantemente buscando soluções. Aconteça o que acontecer, elas exercem governo sobre o propósito que Deus coloca no coração delas. Então, fazendo até essa analogia com a guerra, o Pablo falou, você foi convocado para uma guerra que é fazer a sua família prosperar. Ponto. E entenda isso. Você foi convocado para uma guerra que é fazer sua família prosperar. Eu não tinha informação disso, mas, segundo ele, há 170 anos que nós estamos sem uma guerra de verdade aqui no Brasil, que a gente precisa realmente lutar pela nossa nação. Só que se o Brasil entrar em guerra, muitos de nós vamos ser obrigados a defender a nação. E aí nós vamos ser obrigados a entrar nas trincheiras, matar e morrer pelo nosso país. Matar e morrer por pessoas que a gente não conhece. Então por que não vamos realmente lutar a guerra de fazer a nossa família prosperar? Perfeito? Perfeito? E aí ele trouxe também o exemplo da NASA, o IVP que a NASA tem, né? O índice de viração própria, de se virar. A NASA, com o objetivo de mandar o homem na Lua, o que ela fez? Ela acelerou muito a tecnologia, ela criou muitas coisas que a gente desfruta e desencadeia nos dias atuais. E aí ele trouxe também o exemplo do Elon Musk, que está mirando aonde? Está mirando em Marte, não é nem mais na Lua. Segundo ele, em 2040, até 2040, ele está pisando em Marte. Só que o que acontece com esse mirar em Marte? Tá? O Elon Musk está incomodando a indústria automobilística através da Tesla. Por quê? Porque ele está pegando essa tecnologia espacial e enfiando dentro de carros. Então a Volkswagen, que é o maior grupo mundial que detém marcas como Audi, como Lamborghini e outras marcas, esse é um grupo fortíssimo, está preocupado com a Tesla, porque a Tesla tem um valor de mercado maior do que todas as outras montadoras juntas, sem ter feito tantos carros assim. Por quê? Porque o Elon Musk está mirando em Marte, está pegando essa tecnologia, tudo que tem aprendido e está enfiando dentro de um carro. Isso é muito legal. Por isso que o Pablo trouxe a seguinte reflexão. Por isso que a gente precisa mirar na Lua. Porque quando a gente mira na Lua, então mire na Lua para você atingir tudo o que o seu coração deseja. Achei essa maneira de colocar extremamente incrível. Você precisa mirar na Lua para atingir o que o seu coração deseja. Grave essa frase. Comenta aqui embaixo. Eu preciso mirar na Lua para atingir tudo o que o meu coração deseja.
E você precisa andar com gente que pensa diferente. Por quê? Porque é só assim que nós vamos realmente buscar repertórios, aumentar o nosso repertório. Então você que está me assistindo, você me descobriu por algum motivo, pesquisando no YouTube, pesquisando no Google, faz parte do nosso grupo de transbordo, é isso, nós estamos nos conectando para pensarmos diferentes. Então lembra, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos ações geram novos resultados. Esse ciclo precisa ser um ciclo virtuoso que a gente está fazendo constantemente na nossa vida. E aí, ele fez uma provocação. Você que está me assistindo, você é solteiro ou solteira? Porque se você é solteiro e solteira, eu já te digo uma coisa. Deus não está preparando alguém para você. Deus não está preparando uma pessoa. Você vai dizer que Deus está sendo lerdo, que ele não está sendo eficiente em trazer uma pessoa, então Deus não está preparando uma pessoa para você. Uma outra pessoa está se preparando para encontrar com você. As pessoas se unem por ideias semelhantes, as pessoas se unem por frequência. Então você, mulher, está se preparando e um homem está se preparando para que vocês se encontrem e casem. Tira Deus dessa jogada. E aí uma outra coisa, ele trouxe esse ponto, né? Deus não precisa dessa sua glória, Deus já tem toda a glória dele. Então nós precisamos também entender, porque normalmente o que acontece? Coisas positivas a gente associa a Deus, coisas negativas a gente não associa a Deus. E aí como é que fica isso? Então coisas boas, nossa, foi Deus. Coisas ruins, não, foi o outro lado. Peraí, como é que é isso? Não. Ele disse, boa parte, a grande maior parte das coisas boas que acontecem na sua vida, a responsabilidade é sua. Mas também as coisas ruins são responsabilidades suas. E aí, a gente precisa ter essa clareza de que as coisas boas e as coisas ruins, a grande maioria, são responsabilidade nossas. E aqui é uma visão do Léo. Por isso que eu entendo que Deus nos proporcionou o livre-arbítrio, para que a gente escolha o caminho a seguir. E quando eu uso o meu livre-arbítrio, o resultado do que eu vou fazer, na grande maioria, a responsabilidade é minha. Mas quando eu escolho e sigo debaixo do favor, o que vai acontecer? Você que é pai me entende. O que a gente quer? O melhor para o nosso filho. O que Deus quer conosco? O melhor para nós. Mas ele respeita as nossas decisões. Então assuma a responsabilidade e governe sobre as suas ações e aumente o seu repertório. Tenha IVP, ame problemas, ame resolver problemas que você vai fazer bem diferente. E entender isso vai fazer você amadurecer e aumentar o seu IVP. Entender que boa parte das coisas boas e ruins são culpa sua. E basicamente ele deu um exemplo de repertório em música, né? Tem pessoas que às vezes a gente fala uma única palavra e a pessoa sabe cantar uma música. Por quê? Porque ela tem repertório musical. E como é que a gente aumenta o nosso repertório em todas as áreas? Repertório espiritual, repertório familiar, repertório na tecnologia, repertório na natureza, repertório da astrologia. Eu preciso estudar. Repertórios são ferramentas que eu vou adquirir. E aí ele deu um exemplo do Tião Carreiro e Pardinha. O Tião Carreiro, numa festa que ele foi contratado, numa festa de aniversário, pediram para ele falar o nome de uma música. Toca essa música para nós. Ele falou, vocês me perdoem, mas eu não lembro. Canta um pedacinho que a gente emenda. Por que isso? Porque ele compôs mais de 800 músicas. Então imagina, o repertório é muito grande. O Pablo trouxe um exemplo dele. Ele falou, eu tenho uma boa memória, mas eu não lembro exatamente o título dos meus 27 livros publicados. Percebe? Isso me trouxe um alívio, isso me trouxe uma paz. Porque às vezes, eu como produtor de conteúdo aqui, tenho mais de 600 vídeos publicados no YouTube falando de investimentos, de planejamento de vida, de desenvolvimento. Às vezes algum cliente, né, que assiste um vídeo mais antigo fala, nossa, Léo, puxa, aquele seu vídeo tal foi legal. Eu falo, tá, só o título não me diz muita coisa. O que eu falei no vídeo? Aí a hora que a pessoa começa a falar, eu falo, eu faço uma associação comigo, é como se eu tivesse gavetas de repertório, elas estão fechadas, eu não sei o que tem dentro da gaveta, mas a hora que alguém abre essa gaveta e me mostra, opa, eu tenho clareza porque essa gaveta é minha.
pensa sobre isso? Então nós precisamos o quê? Adquirir repertório. Tá? Só que aí tem um ponto extremamente positivo, que ele falou do conceito, né? Aí é interessante, porque ele foi, isso para mim foi novidade. Ele veio falar, né? O Pablo é uma pessoa que tem muito repertório, e aí ele foi falar de roupas, que ele sabe fazer roupas e etc, e etc. E ele ouviu do sogro dele uma vez algo que virou uma chavinha nele, que ele falou o seguinte: calça jeans, você usa calça jeans? Você tem calça jeans? Então, enquanto a sua calça jeans tiver zíper, ela precisa existir. E aí ele foi entender como, né? Por quê? Eu não sabia disso. Para você manter por muito tempo uma calça jeans, toda vez que você for lavar, você tem que lavar do avesso. Eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse conhecimento. E isso vale para roupas normais. Ele deu um exemplo de uma camisa que ele tava lá, que tinha uma camisa acho que da Mercedes, que tinha o símbolo e tal. Ele falou, essa camisa, se ela for lavada sem ser ao contrário, vai estragar os símbolos. E aí eu entendi porque algumas camisas minhas, eu tinha uma camisa da Nike que detonou o símbolo da Nike. Muito rápido. E hoje eu consigo entender então que nós precisamos, você que é dona de casa, dono de casa, que lava roupa, você sabia, você tinha clareza de que as roupas, para durarem mais, precisam ser lavadas, colocadas na máquina de lavar do avesso, do contrário, eu não sabia, percebe? E aí, a gente vai caminhando para o fechamento, ele traz, né, ele fala que o americano tem um conceito do do it yourself, faça você mesmo, que nós aqui não temos, né? Então o americano tem muito forte isso. Desde muito pequeno ele é ensinado a fazer sozinho as próprias coisas. Eu olho para cá e eu vejo que realmente às vezes tem pessoas que não sabem trocar uma lâmpada. Precisa trocar uma lâmpada, chama um eletricista. Precisa às vezes trocar a torneira tá pingando, é trocar o corinho da torneira, não sabe. E aí a pergunta é, você sabe fazer as coisas? Você tem repertório de resolver problemas? Muitas das vezes eu não preciso necessariamente fazer, mas eu preciso saber. Eu posso sim chamar um encanador para resolver o problema, mas em último caso, se precisar, eu sei fazer. Por exemplo, tá bom? Então esse conceito de faça você mesmo, nós precisamos buscar ter repertório. Ele deu um exemplo da Feira de Aviação de Osho, que acontece todo ano, e esse ano espera-se reunir 10 mil donos de aviões. E pasmem, dos 10 mil, 2.500 fabricaram o próprio avião. São 2.500 aviões únicos. Por quê? Porque o americano tem isso muito forte, o faça você mesmo para tudo. E o faça você mesmo, eu preciso ter repertório, eu preciso ter habilidades, eu preciso aprender. E aí, é exatamente isso. Quando você tem um IVP alto, você sempre vai ser chamado para a solução. Você sempre vai fazer parte da solução. Por quê? Porque você é um resolvedor de problemas. Então fala agora comigo, eu sou um resolvedor de problemas. Eu amo problemas, eu amo os meus problemas, tá certo? E aí você vai entender o seguinte, que você não existe, então vamos lá, declara aqui comigo, eu tô lendo aqui, não existe problema maior do que eu. Eu sou o maior problema do mundo e esse problema precisa ser resolvido todos os dias. Repete comigo, não existe problema maior do que eu. Eu sou o maior problema do mundo e esse problema precisa se resolver todos os dias. Mentaliza isso verdadeiramente para você. E diz, eu tenho todas as soluções dentro de mim. Eu só preciso acessar, eu só preciso destravar, eu só preciso de repertório para que isso aconteça. Então não tenha medo de prosperar ou, se falar assim, você vai se tornar, vai continuar escravo dessa vida que você tem. E aí ele trouxe, né, ele está insistindo muito no teoria, prática e constância. Então, às vezes, muitos de vocês vão ter visto a teoria, mesmo quem não é aluno, pegou alguma coisa desse vídeo aqui e falou, caramba, eu não tinha pensado, explodiu minha cabeça, eu mudei. Me desculpa, você não mudou, você está no estágio, na fase 1 ainda. Você precisa aplicar, no próximo vídeo vão ter as tarefas e você vai executar as tarefas. Léo, mas eu não tenho tempo. Ele falou, não tem problema. Você diz o seguinte, eu não tenho tempo,
Aí você continua, de prosperar. Vou continuar escravo dessa vida até, coloca uma data, coloca um horário. Joia? De uma forma bem simplista, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Eu estou tentando, quem tenta não consegue, eu estou resumindo o que eu estou absorvendo, estou transbordando para você. Tem feito sentido? Então, confere a sua inscrição. Seu like é importante, a gente sempre tem uma quantidade maior de visualização do que de like. É um botão que você aperta e deixa um comentário. Você que está comprometido comigo até agora, escreve aqui embaixo. Eu tô com você e vou virar as 40 chaves. Eu vou saber que você chegou até... Passou dos 20 minutos do vídeo. Léo, eu tô com você e vou virar as 40 chaves. Comenta aqui embaixo, fechado? No mais, te vejo no próximo vídeo das tarefas. Um grande beijo e até mais. Valeu!